tudo bem? Meu nome é Gabriela Fernandes e eu faço parte do time da Smart Fertilizer. Hoje eu queria explicar para vocês um pouquinho de quem somos nós, como funciona o nosso software, tirar qualquer dúvida que vocês tenham, nos apresentar e conhecer um pouco de vocês também. Então, iniciando aqui, o que é o Smart Fertilizer? O Smart Fertilizer é um software, tá? Que ele é capaz de fornecer planos de fertilização ideais e personalizados para qualquer cultura, em qualquer condição e com qualquer método de cultivo. Então, o nosso sistema, através de algumas informações inseridas nele, vai gerar uma recomendação de adubação para a sua cultura. Independente de qual seja a cultura, qual seja a variedade, que fertilizantes você utiliza, qual é o seu método de cultivo, se eu cultivo em estufa, se eu cultivo no solo, se eu uso fertirrigação, se eu não uso, se eu quero usar fertilizante líquido, se eu quero usar fertilizante sólido, todas essas características elas são consideradas para gerar a sua recomendação de adubação. O Smart é um software de gerenciamento de fertilizantes em nuvem com um algoritmo avançado. Então, depois de diversos anos no mercado e estudando a realidade de adubação e de qualidade de solo e necessidades nutricionais de cada uma das culturas, esse algoritmo foi sendo montado e alimentado até que hoje nós temos ele extremamente preciso para as recomendações. Com o software da Smart, o usuário pode esperar o aumento da produtividade, uma vez que uma planta bem nutrida, independente de qual seja a cultura, vai apresentar um rendimento melhor. O usuário pode esperar também a redução dos custos. Por quê? Com o software da Smart, ele vai poder entender quando aplicar, quanto aplicar e aonde aplicar dos fertilizantes. Então, não vai ter o gasto desnecessário com a aplicação de fertilizantes em áreas que não precisam. E ele também pode esperar uma otimização da qualidade da colheita, que é consequência dos itens anteriores. Como que funciona o software da Smart? Então, primeiro você cria o seu campo, nós temos uma integração com o Google Maps. Você cria o seu campo, a sua fazenda, os seus talhões, você pode colocar características deles. Escolhe a cultura que você quer produzir, qual que é a variedade, qual que é a expectativa de rendimento. Introduz suas análises, elas podendo ser de solo, de água e de tecido, ou dos três. E com isso, o sistema vai trazer o seu relatório de fertilização. A Smart é uma empresa que está no mercado há 7 anos. E hoje nós temos no nosso banco de dados mais de 215 culturas. Essas culturas constam com as diversas variedades, com as exigências nutricionais, com os estágios fenológicos, tudo isso está incluso no nosso banco de dados. Hoje nós estamos presentes em mais de 70 países, então a Smart está espalhada pelo mundo e agora está chegando no Brasil. Por isso a gente queria até fazer esse webinar para conhecer vocês, nossos novos clientes, e para que vocês conheçam um pouco da gente. Já queria adiantar dizendo que a Smart está adaptada à realidade do agro brasileiro, às necessidades do nosso produtor brasileiro, e o sistema também ele é muito flexível com relação à parametrização, então ele pode ser ainda mais adaptado conforme a necessidade. Eu trouxe aqui um exemplo de como o software da Smart realmente funciona. Então aqui é um campo de batata na Turquia. A primeira foto mostra o resultado utilizando o software da Smart. Então esse usuário teve um aumento de 27% na produtividade e uma redução de 40% do uso de fertilizantes. A foto de baixo é a foto inicial antes dele utilizar o sistema da Smart. Então vocês podem ver aí a diferença entre um stand e outro, né? A qualidade das plantas, a saúde das plantas. E agora eu vou entrar aqui no sistema para mostrar para vocês rapidinho uma demonstração. Vamos fazer juntos então esse relatório.
Bom, vou começar aqui então com o mapa da nossa fazenda. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos uma lista com diversos campos que já estão cadastrados, fazendas no mundo todo. E eu vou selecionar aqui a minha fazenda, Fazenda Demo. A minha Fazenda Demo tem alguns talhões cadastrados, tá? Alguns campos dentro dessa minha fazenda. Vou selecionar aqui, para vocês verem um dos campos. E estou selecionando também a minha fazenda. Essa minha fazenda está localizada em Palmeira, no Paraná. A hora que eu clico na minha fazenda, ele já vai trazer aqui a minha localização. Traz algumas informações com relação à minha fazenda, ao meu campo, né? O tamanho do campo, a temperatura ambiente, como que está o clima agora, nebulosidade, umidade. Eu posso excluir esse campo, eu posso adicionar outro campo. Eu posso simplesmente desenhar um marcador, selecionando aqui mais um campo. Então, se eu souber o tamanho do meu campo, eu posso colocar. Eu tenho um campo aqui de 10 hectares. Nome do campo, teste. Nome da fazenda, Fazenda Demo, que é essa fazenda que eu estou mostrando para vocês. E o tipo de campo. Por exemplo, aqui eu tenho um cultivo em estufa de morango. Cultivo de morango em estufa. Vou salvar. E eu tenho aqui mais um campo, se eu quiser a informação dele agora. Eu quero desenhar um polígono para demarcar outro campo na minha fazenda. Posso fazer isso também. Então, começo aqui, desenho meu polígono. Ele vai trazer para mim o tamanho do campo em hectare, o nome do campo. Vou colocar campo clientes. A fazenda e o tipo de campo, cultivo no solo. Salvar. O exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje vai vir aqui do campo demonstração. Também na minha fazenda Demo, no município de Palmeira, no estado do Paraná. Aqui nós temos os testes de campo. Então, a gente tem testes de solo, as análises de solo inseridas, análise de água e análise de tecido. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a análise que a gente vai usar mais tarde, que é a análise de solo para plantio de feijão. Nós temos, então, o nome da análise, a data da amostragem, se eu sei a metodologia que o meu laboratório usa, quais são os métodos de extração, qual os parâmetros para a interpretação desse teste, dessa análise de solo, eu posso selecionar aqui. Então, por exemplo, se eu quero interpretação baseada na Embrapa Soja, no Manual de Adubação de Calagem do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, do Paraná, interpretação do Cerrado, Boletim 100 de São Paulo, Quinta Aproximação de Minas Gerais, dependendo da região e da realidade daquele laboratório, esses parâmetros vão ser considerados aqui no sistema. Nós temos aqui a textura de solo, então assim, fiz uma amostra de solo, mandei para o laboratório. O laboratório vai me trazer de volta uma análise. E aí, nesse momento, eu vou preencher no sistema os dados que constam na minha análise. Então, aqui vai ser a textura de solo de acordo com a análise. Eu marco qual fazenda que eu estou utilizando, qual talhão, né, qual campo, a profundidade da camada, CTC, matéria orgânica, densidade aparente, pH do solo, por exemplo. Eu marco todas essas opções e agora aqui eu seleciono o quanto que o resultado da minha análise de solo me trouxe de cada nutriente. Então, eu sei que, por exemplo, para fósforo, o meu laboratório usa o método de extração MELIC 1. Eu seleciono aqui as unidades, tá, de medida utilizada e ponho o resultado do teste 3, por exemplo, e ele vai me trazer aqui a interpretação.
A mesma coisa ocorre para todos os nutrientes que a nossa análise trouxer. Então, a gente preenche a unidade, o método de extração. Nesse caso, por exemplo, o boletim 100 não considera molibdênio, sódio, então não vai aparecer aqui. A gente insere o valor e ele vai trazer aqui para a gente a interpretação, considerando todas as informações preenchidas anteriormente. Então, por exemplo, a Embrapa Soja, que é o que a gente está utilizando, ela considera a porcentagem de argila no solo e a profundidade da amostra. Então, dependendo de como for, por exemplo, aqui no fosfato de cálcio, que é o método de extração para enxofre, vai ter uma interpretação se o solo for argiloso até 20 centímetros, outra interpretação se o solo for argiloso de 20 a 40, se o solo for arenoso e assim por diante. Então, ele vai considerar as informações que a gente colocou aqui, ó. Eu coloquei argiloso, então ele vai usar a interpretação para solos argilosos e assim por diante. No caso de fertirrigação, por exemplo, ou de cultivo hidropônico, que é necessário fazer um teste de água, a gente tem aqui também. Então, insere algumas informações do teste, de qual campo, de qual fazenda, e as informações dos resultados obtidos na análise. A mesma coisa para análise de tecido. Então, eu tenho aqui análise de tecido do feijão. Então, eu digo qual que foi o tecido incluído na amostra, qual a variedade da minha amostra, em que período, em que estágio da minha cultura foi feita a amostragem, e aqui o valor em porcentagem ou partes por milhão de cada um dos nutrientes. Inserir todas essas informações, posso seguir. Quero mostrar para vocês aqui só, se vocês forem adicionar do zero um teste, como que funciona. Então, aqui adicionando uma análise de solo. De novo, a gente preenche as informações, como eu mostrei no exemplo anterior. Mas, por exemplo, se eu não tenho os métodos de extração, o meu laboratório não me passa essa informação, eu posso só preencher a interpretação. Então, o meu laboratório disse que o meu nível de nitrogênio está adequado, que o meu nível de zinco está baixo, que meu nível de sódio está alto, e assim por diante. Você pode ir simplesmente marcando a interpretação que o seu laboratório te deu. Aqui com relação aos programas, tá? Ficam salvos todos os programas que nós já fizemos, mas mais pra frente eu volto aqui com vocês. E os meus relatórios, então cada programa feito gera um relatório, que vai ser a recomendação, o calendário de adubação, e eles ficam todos salvos aqui, podem ser baixados ou excluídos futuramente. Com relação aos cultivos, essas aqui são todas as nossas culturas, tá? A gente, como eu mencionei antes, tem mais de 215 culturas. E, por exemplo, deixa eu selecionar uma aqui para mostrar. Aqui no caso do abacate, por exemplo, nós temos o abacate, nós temos as variedades comuns do abacate, as condições de cultivo, os métodos de cultivo, aqui a duração média dos estágios fenológicos e as necessidades nutricionais de cada estágio. Por exemplo, vou pegar aqui o próprio feijão, que é o que a gente vai utilizar mais para frente. Então, selecionando feijão, eu tenho aqui a opção de selecionar qual que é a variedade que eu quero. Mudando a variedade, eu vou ter outros métodos de cultivo, outras metas de rendimento. Então, por exemplo, se eu quero usar o feijão seco, meu método de cultivo vai ser geral, eu tenho uma meta de rendimento, um intervalo de meta de rendimento, né? Vou selecionar, por exemplo, aqui 3.8. E aí ele vai me trazer, então, os estágios fenológicos, a duração de cada estágio
e a necessidade nutricional de cada um dos nutrientes para a planta. Temos também uma base de dados enorme de fertilizantes. Então, aqui, como vocês podem ver, são mais de 316 páginas de fertilizantes cadastrados, divididos em sólidos, líquidos e ácidos. Eu posso clicar, por exemplo, vamos ver aqui. No DAP. Então, ele vai me mostrar as informações desse fertilizante. Eu vou colocar aqui as informações com relação ao preço, por exemplo. Ele custa R$6 o quilo, vamos dizer. Ele vai me trazer a solubilidade desse fertilizante em diferentes temperaturas e a porcentagem, o teor de nutriente nesse fertilizante. Então, o teor de nitrogênio nas diferentes formas de nitrogênio, o teor de fósforo, e assim eu consigo conhecer melhor meu fertilizante e escolher qual fertilizante eu quero utilizar. Se eu quiser adicionar um do zero, então, por exemplo, eu uso um fertilizante específico que meu conhecido faz, que tem perto da minha casa para comprar, ou que eu uso sempre, não está cadastrado no sistema, você pode criar o seu fertilizante. Então, você escolhe aqui o nome, coloca o nome, o fabricante, o estado, se é sólido, líquido, gasoso, se é quelato. Você insere a temperatura mínima e o pH do fertilizante. Ele é um composto, ele é um quelato. E aí, assim que você escolher essas informações, você vai preencher, então, qual a porcentagem de cada nutriente nesse fertilizante. Então, por exemplo, aqui vai ser o fertilizante teste. O estado do meu fertilizante é sólido. Aqui eu preencho, então, informações quanto à solubilidade, quanto ao teor de cada um dos nutrientes. E aí eu posso adicionar o meu fertilizante. A mesma coisa acontece com os cultivos que eu mostrei. Então, por exemplo, aqui eu tenho informações quanto à laranja, cultivo de laranja. Deixa só ele carregar aqui. Se a minha, por exemplo, aqui eu tenho os tipos de laranja, laranja Valência, laranja Valade, geral. Eu quero adicionar um outro tipo, ou a minha condição para crescimento de laranja é diferente, eu tenho um rendimento diferente, uma produtividade diferente, o meu método de cultivo é diferente, o espaçamento é diferente, a duração dos estágios é diferente. Você pode só usar como base as nossas informações com relação ao cultivo de laranja, usar o nosso algoritmo, mas inserir as suas informações. Então, por exemplo, laranja Valência. É isso mesmo? Não, quero editar. Para mim é um outro nome. Qual que é o método de cultivo? Não é esse aqui do hemisfério norte, eu estou no Brasil. Qual que é a minha meta de rendimento? Por exemplo, a minha meta de rendimento é 12 mil toneladas por hectare, mas não em 4 anos, em 3 anos. Posso alterar. A duração dos estágios, posso alterar. Então, você pode criar a sua cultura de acordo com a sua realidade. A ideia não é ser um sistema engessado, ele se adaptar ao usuário. E quanto mais informação o usuário for inserindo, mais ele vai se adaptando. Da mesma forma, nós temos aqui os laboratórios. Então, como eu mostrei, temos alguns laboratórios brasileiros cadastrados, alguns manuais de interpretação, temos laboratórios do mundo todo, e também podemos adicionar um novo laboratório. Então, eu quero adicionar o meu laboratório, que é o que eu uso. Eles me passaram as informações, quais são os métodos de extração, quais parâmetros eles consideram baixo, adequado, alto, e assim por diante. Então, você pode adicionar o seu próprio laboratório. Temos também uma parceria com a empresa sueca Vultus, que faz essa análise de imagens de satélite. Então, por exemplo, eu seleciono um campo, esse aqui foi o que eu selecionei, esse aqui é o meu talhão. Eu quero ter informações com relação ao nitrogênio das minhas plantas. Eu escolho um satélite,
eu escolho uma data. Aqui ele vai me mostrar o quanto que foi aplicado de nitrogênio em quilos por hectare nessa data, de acordo com os relatórios que eu já fiz. E aqui a interpretação do meu campo. Então, a quantidade média de nitrogênio nas áreas com azul nesse tom. Nas áreas com azul um pouco mais claro, a quantidade de nitrogênio é essa. Qual que é o nitrogênio total que eu tenho por cada zona? E assim por diante. Da mesma forma, eu consigo ver a saúde da planta. Então, selecionando um satélite, selecionando um modelo, eu quero o NDVI, selecionando a data. Aqui, por exemplo, eu tenho informações de que a saúde da minha planta, verde é bom, vermelho é ruim, e aí tem esse intervalo, né, que vai caracterizando. Se eu mudar, por exemplo, para cá, a situação está pior. Agora, em julho de 2020, está mais vermelho. Em compensação, em junho de 2019, ainda tinha algumas áreas um pouco melhores. Se eu for para agosto de 2019, também extremamente vermelho. Vamos ver. Aqui em 27 de agosto de 2019, eu tive uma melhora. Então, provavelmente foi realizada alguma aplicação de fertilizante nesse campo. E aí, por exemplo, o que isso facilita? O produtor rural tem acesso a isso, tá? O nosso usuário. Aí ele vê que aqui, ó, nesse pedaço, a faixa vermelha tá predominante. Então, a nutrição pode ser praga, mas algo de errado tá acontecendo naquele pedaço do seu talhão, nesse caso, bastante coisa errada, né? Porque ele tá predominantemente vermelho, que requer uma atenção especial. Então, ele sabe que ele pode ir direto naquela área ali e ver o que está acontecendo. Se todo o talhão tivesse verde, só um pontinho vermelho, eu não vou precisar gastar energia, não vou precisar gastar recursos, não vou precisar gastar insumos no que está verde, eu vou direto no que está vermelho. Então, ele poupa tempo. Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente se encontra, ele consegue fazer tudo isso sem sair de casa. Então, acaba sendo muito prático. E todas essas informações são trazidas para a gente de acordo com a reflexão de raios luminosos pela planta. A mesma coisa acontece com o zoneamento. Então, mais uma vez, escolho meu satélite. Nós temos 3 tipos de satélite. Escolho a minha data. Então, aqui eu tenho uma zona predominante, né, que seria a zona 4. E aí, alguns pontos numa zona 3. Então, assim, ele vai me trazer informações quanto à homogeneidade do meu campo. Aqui para o NDWI é uma amostra da quantidade de água que eu tenho no meu campo. Então, nesse momento, meu campo está extremamente seco. A informação que eu tenho com relação à água é que os índices de água no meu campo estão baixíssimos, como vocês podem ver pela cor. Talvez, se eu for em outra data, eu vou ter um pouquinho diferente essa informação. Aqui, vamos ver. Já tem um pouquinho mais de pontos azulados. Então, o teor de água no meu campo, neste momento, estava um pouco melhor. Tendo essas informações, aqui também no caso de drenagem, tá? Se você precisar adicionar, no caso de fertilização, você põe informações sobre o volume de gotejamento, o volume de drenagem, pH da água, enfim. Com todas essas informações, já é suficiente para a gente criar o nosso programa, que é o que eu vou fazer agora com vocês. Então, eu vou clicar aqui em adicionar programa, seleciono se eu quero que o meu programa seja em solo ou se seja de hidroponia. Eu vou selecionar em solo. O nome do programa vai ser Demonstração Brasil. A fazenda que eu vou utilizar de novo vai ser a minha fazenda demo. O meu campo demonstração. Qual que é a data de plantio? Eu vou plantar feijão agora no final de setembro só. Então, eu venho aqui. No final de setembro, vou plantar feijão. O meu preparo de solo, plantio direto.
Quero marcar um cultivo anterior. O que eu cultivei antes? Nesse caso aqui, trigo. Então, ele já vai considerar também quais são os nutrientes que ficaram no solo do sistema anterior, qual a relação entre o preparo de solo utilizado com a disponibilidade dos nutrientes. E aqui eu posso selecionar se eu quero fertigação, sim ou não, e se sim, qual tipo de fertigação. Se eu quero fertigação quantitativa ou proporcional. No caso do meu feijão, eu vou fazer sem fertigação. Agora eu vou preencher as informações que eu tenho. Então, eu tenho teste de solo para fornecer, eu tenho teste de tecido para fornecer, não tenho teste de água para esse campo. Eu gostaria de fazer calagem. Se eu precisar de uma adubação de base, se eu quiser realizar uma adubação de base, eu vou selecionar essa opção. Se eu precisar de uma mistura de fertilizante, de tanque, eu posso selecionar essa opção. E agora eu vou selecionar aqui com relação à minha cultura. Então, eu quero aqui, eu vou digitar feijão. Qual o tipo de feijão? Seco, método de cultura por inoculação de risóbio. E a minha meta de crescimento vai ser 4,3. Foi, preenchi tudo? Preenchi. Agora eu posso clicar em salvar. Cliquei em salvar, eu vou para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, eu vou selecionar qual que é o teste, qual que é a análise de solo que eu quero utilizar. Nesse caso, análise de feijão. E eu também marquei que eu tinha uma análise de tecido, então eu vou selecionar aqui também a minha análise de tecido. Clicando em próximo, agora a gente vai ver com relação à calagem da minha área. Então, o pH atual que eu tenho aqui é o que foi fornecido pela interpretação da minha análise de solo, tá? E eu vou colocar aqui o meu pH desejado, que é o pH que eu quero para o feijão. Eu vou colocar a solução tampão aqui. Qual que é o meu material? Calcário dolomítico. Os meses desde a minha última aplicação vão ser 24 meses. A quantidade, 6 toneladas por hectare. Aqui ele marca a porcentagem de matéria orgânica do meu solo. E eu vou clicar em calcular. Na verdade, meu tampão vai ser um pouco mais alto. Prontinho. Então, ele considera de novo aqui o que eu tinha, qual foi a última vez que eu apliquei, quanto eu apliquei, como que meu solo se encontra agora, qual que é o pH que eu tenho, qual que é o pH que eu desejo, qual que é o meu tampão e tudo isso, o material que eu vou utilizar e tudo isso serve para ele gerar aqui qual é a necessidade de calagem da minha área e quanto que eu tenho que aplicar de material. Clico em próximo. Nesse momento, o sistema, com todas as informações que eu preenchi, então, baseado nos passos anteriores na realidade do meu campo, meu tamanho, localização, ele traz aqui para mim qual que é a necessidade de nutrientes, de cada um dos nutrientes, em cada um dos estágios vegetativos que eu tenho selecionado aqui para minha cultura. Então, no estágio vegetativo, que tem duração de cerca de 40 dias, eu vou precisar de tantos quilos de nitrogênio, tantos quilos de fósforo, potássio, cálcio e assim por diante. A mesma coisa para os outros estágios e para os outros nutrientes. Clicando em próximo, agora eu vou criar o meu calendário de fertilizantes. Como que vai funcionar esse calendário? Eu vou selecionar aqui os fertilizantes que eu quero utilizar. Então, eu vou utilizar MAP, por exemplo, 10. Eu vou utilizar
cloreto de potássio. Como vocês podem notar aqui, alguns desses fertilizantes que eu estou selecionando já tem um preço que eu inseri por quilo. Então, baseado no que eu estou acostumada a comprar, esse aqui é o preço de cada fertilizante por quilo ou por litro, no caso dele ser líquido. Com isso, o sistema vai me trazer também uma estimativa de quanto eu vou gastar com cada nutriente, com cada fertilizante, em cada estágio ou na minha safra inteira. Tudo isso baseado nas informações que eu vou inserindo aqui. Além disso, eu quero adicionar nitrato de cálcio. Vamos ver. Nitrato de magnésio. Tá aqui. NPK. Pode ser esse aqui. Sulfato de amônio, acho que tá com o nome em inglês. Isso mesmo. Agora, com relação aos meus micronutrientes, eu vou utilizar esse aqui que eu gosto. O que mais que tá faltando? Manganês. Ops. Eita, perdi, vou ter que fazer de novo, peraí. Eu tô colando aqui, tá? Faz questão que eu geralmente aplico para feijão. Porque de cabeça eu não sei todos os nomes. Nitrato de magnésio. Agora meu NPK. Sulfato de amônio. O GH, os micros. Aí aqui é onde a gente tava. No caso de manganês, vou aplicar ele aqui, IDTA. Faltou boro. E vou clicar então em salvar. Selecionei os meus fertilizantes, tá? Alguns eu tenho valores, alguns não. Salvei. Agora, o que ele vai trazer? A duração dos meus estágios fenológicos, então vegetativo, florescimento e formação de vagens, R8, R9. Eu posso pedir uma recomendação por estágio, por dia ou por semana. Tá? Ele vai mudar para mim, dependendo do que eu escolher. Eu vou fazer por estágio, que eu acho que fica mais fácil de me organizar. Então, ele mostra quanto que está sendo aplicado de cada fertilizante, totalmente, né, em cada estágio, e o valor em reais dos fertilizantes que eu tenho informação de valor. Então, ele me traz um custo por estágio e um custo total, além das quantidades. Olhando assim, parece que está tudo ok, tudo certo, mas na hora que eu desço aqui, eu consigo ter algumas informações de cada nutriente. Então, o que eu percebo? Cobre, por exemplo, eu não estou suprindo a necessidade de cobre em quase nenhum dos estágios, na verdade. O nitrogênio, por outro lado, eu estou aplicando bastante em estágios que eu não tenho necessidade, mas eu não consegui suprir totalmente a minha necessidade no momento que eu precisava, né? Que é aqui no
no meu primeiro estágio, estágio vegetativo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso voltar e eu posso alterar manualmente as informações que eu tenho aqui. Então, no caso do sulfato de amônio, vou fazer aqui um ajuste manual. Em vez de aplicar 4.205, eu vou aplicar 4.905 quilos. Vamos clicar em salvar. Opa, já atingi aqui pelo menos 70% do meu requerimento de nitrogênio. Ainda não é o que eu quero, vou ajustar mais um pouco. Quer saber, eu vou aplicar 5.100. Quanto que eu preenchi? 73%. Beleza. Será que eu quero mudar mais alguma coisa? Com relação ao cálcio, posso mudar meu nitrato de cálcio? Já estou atingindo totalmente a minha necessidade aqui do nitrato de cálcio, né? Então, talvez se eu alterar, aumentar aqui, isso vai afetar a minha quantidade de cálcio. Mas vamos ver, talvez se eu alterar só um pouquinho. Opa, alterei um pouquinho, ele já altera automaticamente o valor. Não altera quase nada a minha necessidade de nitrogênio, mas altera a minha necessidade de cálcio. Então, talvez nem valha a pena essa mudança para mim. Ou, por exemplo, o que eu quero? Tá faltando aqui o cobre. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar fertilizantes e vou aqui buscar o cobre para aplicar. Cobre 14%. Apliquei o cobre, ele fez algumas alterações, totalizou aqui 100% do cobre que eu precisava, mas ele já mudou de novo outras relações. Então, assim, essa que é a ideia do sistema, é você brincar à vontade com essa tabela. O que eu preciso? O que é mais barato? Se eu colocar um tanto de cloro através de um cloreto de potássio, por exemplo, será que é mais barato? Enfim, se eu fornecer os micronutrientes por um fertilizante foliar ou uma mistura deles no solo, se eu fizer uma adubação pré-plantio, você tem toda essa noção de quantidade e de custo. Então, mais uma vez aqui, ó, de novo mudou o quanto eu quero aplicar do sulfato de amônio. Vou adicionar manualmente de novo. 5.500. Ó, tô com 76% do meu requerimento atingido nesse estágio. E nos estágios seguintes, eu estou ainda até oferecendo mais do que eu precisava. Se eu quiser passar para a próxima fase, eu posso. Mas eu também tenho aqui, ó, alguns avisos que o sistema traz. Então, ele fala, ó, é recomendado utilizar menos nitrogênio na forma de NH4 no caso dessa solução. Talvez considere utilizar outro fertilizante que te dê outras formas de nitrogênio, como o nitrato, por exemplo. A aplicação de nitrogênio aqui está sendo inferior a 80% da minha necessidade. Você quer continuar assim? Você quer mudar? Você acha que aplicando menos que 80% ainda vai ter o rendimento que você espera? A mesma coisa no estágio seguinte. A aplicação de nitrogênio está sendo excessiva, mais do que você precisa. Você quer continuar? Você quer alterar? O sistema ele fala com você para garantir que você está seguindo todos os passos, você está ciente das suas ações. Nesse caso, como é só para mostrar para vocês, eu vou clicar aqui em próximo. Com relação à minha mistura de tanque, né? O meu recipiente aqui pode ser de 1.000 quilos. Vou clicar em calcular a mistura.
E ele vai mostrar o que eu posso misturar, quando que eu posso aplicar, tá? Ó. O grau da mistura com relação ao NPK, o peso da carga. Salvar. Vou para o próximo. Aqui eu tenho o final do meu programa. Eu clicando em terminar, ele vai me dar essa mensagem de que uma vez que eu clicar em terminar, o programa não pode mais ser alterado. Eu aceito e desejo continuar. Então eu vou clicar aqui em terminar. Ele vai me trazer esse sumário, o relatório dos fertilizantes utilizados. E eu vou pedir o download. Nesse momento eu posso selecionar o download de partes específicas. Então quero só o teste de solo, só o teste de tecido, só informações de calagem. Quero o calendário de fertilização mais os valores. Enfim, o usuário que seleciona o que ele achar importante. Nesse caso eu vou fazer o download do PDF completo para poder mostrar. Agora, então, ele está pensando e compilando todas as informações que a gente inseriu até agora para trazer um relatório deste programa que eu selecionei, que eu criei, né, com vocês. Então, aqui informações gerais do programa, se eu estou usando fertirrigação, se eu não estou, se eu estou usando mistura de tanque, se eu estou... Qual que é a minha data de plantio esperada, qual que é a minha cultura anterior, que tipo de informação eu inseri, qual que é a cultura que eu estou utilizando. Aqui ele traz a minha análise de solo. Aqui ele traz a minha análise de solo, com informações do tipo... com as informações aqui da minha análise de solo, então, qual que foi o método de extração, qual que foi o resultado do teste, qual que é a minha interpretação. Traz também um gráfico para a gente analisar isso de forma mais visual. Aqui, de novo, eu tenho a interpretação da minha análise de tecido agora, então as informações aqui inseridas, o resultado da minha análise e a interpretação. Dessa vez aqui a análise gráfica, o resultado gráfico é do teste de tecido. Com relação à calagem, eu vou ter o meu pH atual, o meu pH tampão. Eu vou ter o meu pH atual, o meu pH tampão. Vou ter o momento da minha última aplicação, a quantidade de matéria orgânica no meu sistema, no solo, a profundidade da camada de amostra, o material que eu vou utilizar para calagem, as especificações desse material e aqui o quanto que eu preciso de calagem e o quanto eu preciso aplicar do material considerando as especificações inseridas. Aí, com relação aos valores ajustados, o relatório vai mostrar para a gente qual a necessidade nutricional e qual a realidade da minha análise com relação a cada um dos nutrientes em cada um dos estágios. A gente tem que ter a data dos estágios, considerando a minha data de plantio. Com essas informações, a gente vai ter agora o calendário de adubação. Então, quais são os fertilizantes que eu vou utilizar, qual que é o
total de quantidade de cada um desses fertilizantes, qual que é o meu custo total para eles, o meu custo total da safra. Aqui ele mostra o quanto que eu supri da necessidade de cada um dos nutrientes. Então, qual que é a necessidade, quanto que eu apliquei, em porcentagem, o quanto que eu supri. E agora aqui o calendário por estágio. Então, aqui no florescimento, quanto que eu tenho que aplicar, qual que vai ser meu custo. A mesma coisa aqui dos nutrientes, então quanto que eu atingi, quanto que eu apliquei, quanto que eu precisava. Então agora eu mudei aqui, eu vim para o estágio de florescimento, quando antes eu estava no estágio vegetativo. Deixa eu voltar aqui. Então aqui o primeiro que eu mostrei era o estágio vegetativo. Aí agora tem informações do estágio de florescimento. E em seguida, R8, R9. Mais uma vez, quais fertilizantes eu vou aplicar, porque tem alguns fertilizantes, por exemplo, que eu não vou utilizar nesse período. Então, ele não vai aparecer aqui para mim como custo, nem como total de aplicação. E aqui é um relatório final total. Então, quanto total que eu vou aplicar de cada fertilizante, qual que é o custo, e uma análise gráfica. Dividida em fertilizantes sólidos e líquidos, quanto eu apliquei de cada um deles, para a gente conseguir enxergar isso melhor. Aí aqui por último eu tenho algumas informações com relação à mistura que eu decidi fazer no último estágio fenológico. Tá? Esse aqui então é o nosso programa de fertilização. Voltando aqui no sistema rapidinho, eu tenho também, só para mostrar para vocês, algumas informações com relação à minha conta. Então, aqui eu ponho minhas informações, qual que é a licença que eu utilizo, qual que é a data de vencimento, qual que é a moeda, o idioma, tudo isso pode ser alterado. E aqui com relação ao suporte, que é bem interessante. Então, nosso suporte funciona à base de bilhetes. Então, se eu tenho alguma dúvida, é só vir aqui e adicionar um bilhete com o meu e-mail de contato, que na verdade aqui vai ser Gabriela. O assunto, não estou conseguindo gerar meu programa, preciso de ajuda para adicionar uma nova cultura, algum erro, enfim, o que você quiser. Nós temos uma equipe de agrônomos que está disponível ali para te ajudar. Então você insere sua mensagem, se quiser inserir uma foto também, um print da sua tela, ou não consigo ir para a próxima página, me ajuda, o que eu faço aqui? Nós temos essa equipe para te ajudar. Voltando aqui então para a apresentação, eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre alguns dos nossos pacotes. Deixa eu só voltar onde a gente estava. Perfeito. Então, aqui são alguns dos pacotes que a gente tem. Nós temos o Super Impact, o Impact, o Exact, o Premium e o Elite. A diferença maior é entre o Super Impact e os outros, porque o Super Impact ele não dá acesso ao sistema que eu mostrei para vocês. Ele tem um algoritmo um pouco diferente, um pouco mais simples, e ele tem um custo mais baixo. Então, ele permite gerar um único relatório de fertilização, então igual esse que a gente gerou. Só que ao invés de ele considerar as informações de análise de solo, de tecido, de água, ele considera características de necessidade nutricional das culturas e especificações do solo daquela cultura, temperatura, índice pluviométrico, enfim. Então, ele usa informações mais generalistas baseados na cultura e na área de cultivo. E por 2 libras você consegue gerar um relatório de fertilização. Um pouco menos preciso.
Os outros pacotes, todos estão nesse sistema que eu mostrei para vocês, todos usam o mesmo algoritmo. A diferença vai, na verdade, no número de relatórios que você pode gerar. Então, no Impact, por exemplo, eu posso gerar só um relatório. No Exact eu posso gerar 50, no Premium 240, no Elite ilimitado. E também com relação aos usuários. Então, no Impact eu posso ter somente um usuário, no Exact também, enquanto no Premium e no Elite eu posso ter 3 e 5 usuários. Então, na verdade, são essas as variações do pacote. Essa é a ideia da Smart, é ter pacotes para atender a todos os tipos de produtores rurais no Brasil e no mundo. Então, desde o pequeno produtor até o grande produtor, as cooperativas, por exemplo, ou empresas de fertilizante que vão disponibilizar para os seus responsáveis técnicos a campo, preciso ter vários usuários, tudo isso a gente consegue se adequar. E aí, por último, eu deixo aqui então as minhas informações de contato. Nós temos ali o e-mail da empresa, o meu e-mail, o telefone fixo que fica no Reino Unido e o meu celular. Por favor, qualquer dúvida, se vocês tiverem interesse em conhecer o sistema, nós temos no nosso site um pacote, né, um espaço para você conhecer. São 14 dias gratuitos de sistema para você gerar o seu relatório, para você realmente sentir na prática o quão tranquilo o quão preciso e o quanto ele realmente se adequa às suas necessidades. E meu e-mail está aberto, o meu telefone também, o WhatsApp, por favor, entrem em contato. Se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem uma apresentação individual, se vocês quiserem bater um papo, eu estou à disposição. Então, muito obrigada por me assistirem até aqui. Foi um prazer conversar com vocês, apresentar a Smart para vocês e espero que a gente venha trabalhar juntos futuramente. Muito obrigada.